Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos aprender com a palavra do Senhor acerca da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, esses versículos nos trazem um aprendizado muito grande, uma instrução de Deus ao participarmos da ceia do Senhor. A ceia ela está centralizada na morte de Cristo na cruz do Calvário, no sacrifício vicário de Cristo por nós. Por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados e livres da ira vindoura do Senhor nosso Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E por amor a nós, o Senhor Deus deu o seu Filho para que quando nós crermos nele, abandonando dos nossos pecados e vivendo para Deus, então nós tenhamos a vida eterna, a consolação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo ele dá instruções fundamentais para aprendermos acerca de como participarmos da ceia do Senhor ou o que a ceia do Senhor significa para os cristãos. Evidentemente, o apóstolo Paulo não está falando de si mesmo, ele está falando pela sabedoria do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, algumas coisas precisam estar evidenciadas. Por exemplo, quando nós participamos, nós estamos olhando para trás. Olha no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. No versículo 25, no final do versículo, Jesus fala que nós estamos fazendo em memória dele. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, quando nós participamos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos olhando para trás, olhando para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo. Por que Cristo morreu? Como ele morreu e por quem ele morreu? Ou seja, a ceia, o Senhor da ceia, o centro da ceia é Cristo. A ceia está intimamente ligada ao sacrifício de Cristo. Participar da ceia também nos faz olhar não só para trás, mas também para frente. Isso mesmo, nós participamos e anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos falando de algo futuro, até a vinda do Senhor. Há um clima de expectativa quando nós participamos da ceia. Nós participamos aqui em comunhão com os nossos irmãos, com a nossa família em Cristo, com a igreja, mas nós também desejamos participar das bodas do Cordeiro. Então há um clima de expectativa quando nós participamos da ceia do Senhor, porque a ceia, ela também fala do passado, fala daquilo que Cristo fez por nós na cruz, mas também aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus. E o que nós desejamos de fato é estarmos com o Senhor na glória, é encontrar com o nosso Senhor nos ares. Esta deve ser a maior expectativa dos cristãos. No versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo
e do sangue do Senhor. Aquele que comer indignamente, ou seja, de forma indigna, será réu. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, será alguém condenado. Por isso há uma importância de participar dignamente. O que é participar dignamente? É quando nós compreendemos a ceia do Senhor. É quando nós compreendemos que aquele momento é um momento de recordarmos do porquê Cristo morreu. Cristo morreu por nós, pelo fato dos nossos pecados. Foi por isso que ele morreu, porque nós somos pecadores por natureza e o Cristo, santo, Filho de Deus, ele morreu por nós, porque ele é santo, nunca pecou, nele nunca houve engano algum e ele foi o único que coube nos critérios de justiça do Senhor nosso Deus e através de Cristo foi nos imputado justiça à medida em que nós cremos em Cristo e nos apropriamos desse sacrifício do Senhor. Então, participar indignamente é quando nós não compreendemos isso e pelo fato de muitas pessoas não compreenderem isso, que Cristo morreu não foi para nos dar carros, casas, mansões, bens materiais, ele morreu, foi para nos dar salvação, foi para fazer justiça por nós, porque a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo é perfeita. Então, quando nós compreendemos isso, nós conseguimos participar corretamente. Muitas pessoas não participam porque não compreendem isso. E participar indignamente é exatamente isso, é não compreender e, sendo assim, andar abraçado com o pecado, andar abraçado com aquilo que o Senhor Deus reprova e por isso não participa da ceia. Mas o apóstolo Paulo, ele fala algo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, examinar a si mesmo. Olhamos para trás para a morte do Senhor, olhamos para frente anunciando a morte do Senhor até que ele venha, mas agora nós devemos olhar para dentro, examinar a nós mesmos, não examinar o nosso irmão ou julgar o nosso irmão, mas examinar a nossa própria vida para ver se porventura há algo em nós que está reprovado diante do Senhor nosso Deus. Se há algo que está reprovado, nós precisamos naquele momento nos redimir ao Senhor, pedindo ao Senhor, meu Deus, me perdoa. Porque há muitas pessoas que por falta de entendimento, no dia da ceia, no momento da ceia, deixam de participar. Talvez por terem cometido alguma conduta, feito algo que desagrada ao Senhor. Talvez brigou com o esposo ou com a esposa, contendeu com alguém ou com os filhos, enfim, ou cometeu algum tipo de pecado e deixa de participar. Mas aqui Paulo ele está deixando bem claro para examinar-se a si mesmo. É por isso mesmo que é necessário o exame, porque quando nós examinamos, nós vamos direto aonde está a doença e corrigimos, pedindo perdão ao Senhor nosso Deus. E se porventura foi uma ofensa, algo contra algum irmão, nós devemos pedir perdão também ao irmão. Mas esse momento do exame, o momento antes da ceia, que precede a participação da ceia, é o momento ideal para examinar e corrigir e participar da ceia. Aqui Paulo está dizendo, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Por quê? Há uma importância muito grande, pois a ceia traz vida. O Senhor Jesus fala que aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Então há uma importância muito grande em participarmos da ceia do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, instruindo a igreja, o Espírito Santo do Senhor instrui a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus deseja que nós tenhamos comunhão, que nós venhamos a participar da ceia. E se alguém porventura que está assistindo esse vídeo, que nunca participou da ceia, ou melhor, talvez já participou algumas vezes e deixou de participar porque se envolveu em uma conduta de vida em pecado, ou talvez está vivendo de uma maneira errada, de uma maneira que não agrada ao Senhor Deus, olha, corrija a sua vida. Abandone o pecado, volte-se a Deus,
participe de todas as liturgias do culto, participe de tudo aquilo que a palavra do Senhor instituiu, da comunhão com os irmãos, da fraternidade, da ceia do Senhor. Porque talvez você que está acompanhando, talvez deixou de participar, como há muitas pessoas que deixou de participar por reverência à ceia. Não, a ceia ela é santa, é séria, eu não posso participar porque eu reconheço que estou vivendo assim. Mas, e a reverência ao Senhor da ceia? Porque se nós tivermos reverência à ceia, mas não reverenciarmos ao Senhor da ceia, é em vão. Porque no último dia nós estaremos diante do Senhor Jesus. E se porventura existe algo que impede de participar da ceia, isso precisa ser corrigido. O Senhor Jesus, ele é misericordioso e nesse presente momento ele está dizendo, ele está falando às pessoas para corrigirem, para estarem em posição de sentido. Afinal, nós estamos em uma grande guerra e não podemos ficar prostrados. O Senhor Jesus, por muitas vezes que foi curar um paralítico, curar uma pessoa que não tinha a condição de andar, ele fala àquela pessoa, ele estende a mão para a pessoa se levantar, levanta e anda. Foi o que ele disse ao paralítico. Então o Senhor Jesus não quer ver ninguém prostrado, ninguém parado, ninguém adormecido no pecado, porque estar no pecado é dormir no caminho do inferno. Essa é a realidade. Então há uma necessidade de corrigir. Se porventura alguma pessoa que não participa ainda porque não foi batizado, ainda não foi ingressado no corpo de Cristo, mas tenha fé que você passará pelas águas batismais, será inserido no corpo de Cristo e participará também da ceia do Senhor, pois há uma importância muito grande em participarmos. No versículo 29, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É necessário discernimento, compreensão. A nossa fé não é uma fé emocional, ela é uma fé que exige que tenhamos conhecimento, examinar a Escritura, pois na Escritura contém as palavras de vida eterna. A Escritura é a vida eterna, a Escritura é a palavra de Deus. O reino de Deus, ele está dentro de nós, ele está entre nós. A ceia do Senhor, ela é como, entre aspas, uma prévia das bodas do Cordeiro nos céus. Se nós não participamos da ceia aqui na terra, como nós queremos participar das bodas do Cordeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo? Afinal, a ceia aqui, ela indica comunhão. Quando o Senhor Jesus, antes dele deixar despedir dos seus discípulos, ele nunca nos deixou, pelo contrário, enviou outro Consolador, o Espírito Santo, mas ao despedir dos seus discípulos, antes disso, ele dá a ceia, ele participa da ceia com os discípulos, mostrando aos discípulos que essa ceia continuaria no reino dos céus quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Então há uma importância de participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um momento de diversão da igreja, não é um momento de descontração, pelo contrário, é um momento de reflexão, um momento de comunhão, um momento de exame e um momento de buscar fortalecimento no Senhor e um momento de reverência. Que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.